Esta conferência será gravada agora. Eu acho que antes de iniciar, eu só queria pedir a todo mundo aqui que esteja, que desliguem, né, seus microfones e câmeras para que a gente não tenha nenhum tipo de ruído externo que prejudique aí o andamento do evento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tamara Zuli, eu sou Head de Finanças Corporativa da Anurium. A Anurium é uma empresa química centenária, antiga AkzoNobel Chemicals, e é essencial, né? Tá na parte da indústria aí de produtos essenciais nesse momento tão crítico aí que a gente tá passando. Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo hoje, né? E dizer para mim, dizer que para mim tá sendo um prazer aí mediar esse painel, né? Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos mantenedores, membros corporativos e associados que estão com a gente aí nesse momento tão desafiador, né? Pelo qual a gente está passando. Não posso deixar de mencionar, né, os nossos speakers de hoje, Rubens, CFO da Martins, e o Stefan, vice-presidente de assuntos institucionais do Grupo Carrefour no Brasil. Eu agradeço imensamente vocês, porque vocês aceitaram, né, de imediato aí o convite. E, aliás, né, ambos se conhecem já há algum tempo aí, então acho que a dinâmica de conversa vai ser muito boa. O IBEF São Paulo ele está promovendo, assim como esse aqui, diversos webinars, né, e trazendo um conteúdo bastante rico para os seus associados. Então, não deixem de acompanhar, a gente tem soltado newsletters semanais, assim continuamos também trazendo artigos de nossos parceiros, artigos do próprio IBEF, então não deixem de acompanhar. E aí eu também queria aproveitar o momento para falar que os nossos próximos, a gente tem dois webinars, na verdade, ainda para acontecer dentro desse mês. Então, um vai ser dia 22 de abril, da Comissão de Tributos, Oportunidades na Crise, o papel da área tributária. Eu acho que muito bem-vindo, né? A gente estava justamente aí falando um pouco desse lado tributário há pouco, eu e o Rubens. E no dia 29, a gente vai ter outro evento patrocinado pela UiPath, que é Transformando Finanças através de Hiperautomação, né, o RPA. Então, se inscrevam e participem, que é importante aí a gente ter vocês com a gente, porque assim, né, a discussão sempre fica mais rica quando a gente tem um grupo maior, um número maior de pessoas. Bom, o tema de hoje é varejo, né, e a gente vai falar ou fazer esse bate-papo aqui para falar das ações que esse setor tá tomando junto com o Rubens e com o Stefani. A conversa vai seguir basicamente em cima dos tópicos de abastecimento e logística, né, e abordando cidades grandes e pequenas. Eu acho que a gente tem um em cada ponta aí, né? O Rubens talvez estava contando um pouco para a gente que ele atende um número bastante importante aí de cidades pequenas. Vai poder também falar um pouco disso. Tratamento com fornecedores de pequeno, médio porte, a questão de protocolo de operação nos estabelecimentos, né? Então também estávamos há pouco falando aí do Carrefour, mas não somente com funcionários, né, com clientes, eu acho que todos, na verdade, da cadeia, isso se inclui também fornecedores, né, não posso deixar de mencionar, e um pouco que eu acho que a gente tem que falar aqui é a questão da reflexão, né, sobre a retomada após esse período mais crítico, que eu acho que é um debate bastante rico, a gente talvez não tenha todas as respostas, né, a gente ainda não tem todas as, né, não sabe quando de fato a gente vai voltar, mas a gente precisa se preparar para isso, então como é que vocês estão se preparando para isso? Né? E aí eu acho que tem uma informação legal, para quem não sabe, a Stefani também está participando do Comitê de Crise do Governo de São Paulo, e aí também pode falar um pouquinho mais sobre essa relação entre Carrefour, né, e o governo. Perguntas podem ser enviadas ao longo desse bate-papo, né, ao longo desse webinar, e aí eu levo ao longo aí dessa uma hora e pouco, para os nossos speakers de hoje. Vocês podem fazer isso através do chat. Minha sugestão é que vocês façam ao longo do evento, né, para que a gente para que isso fique mais dinâmico, mais rico, e aí a gente pode
Acho que a gente pode abordar tudo ao mesmo tempo, em vez de deixar, segregar tudo para o final, as perguntas e respostas para o final. Tá bom? Eu acho que é isso do meu lado. Vamos começar? Rubens, Stefano, vocês estão me escutando bem, né? Só para ter certeza. Estamos escutando bem. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigada, bem-vindos. E aí, eu justamente queria conversar ou saber, de uma forma geral, Stefano e Rubens, como vocês estão tratando esse último mês, um mês e meio, todo esse processo dentro das suas empresas, né? Então, Carrefour e Martins. Eu não sei, Stefano, se você quiser começar, fica à vontade, da mesma forma, Rubens. Não estamos escutando, Stefano. Não. Agora sim? Sim. Sim, agora bem. Bom dia a todos, desculpa, o microfone estava desligado, liguei, agora está funcionando bem. A gente, na verdade, iniciou essa jornada já faz um mês e uma semana, e como a gente tem uma empresa multinacional, a gente tem a experiência de países que já estão mais avançados na crise. Então, no fundo, no caso do Carrefour, a gente se preparou antes de ter já a quarentena iniciando no estado de São Paulo, que foi aí que tudo começou, como vocês se lembram, foi dia 18, 19 de março, se não me engano, começou tudo aí. Então, a gente já tinha protocolos que vinham de países, como eu falei, que a crise está mais avançada. Finalmente, o que a gente fez? A gente implementou rapidamente iniciativas para proteger tanto o colaborador que o cliente dentro das nossas lojas. E com o tempo, essas iniciativas estão cada vez mais melhores, melhorando, para que realmente a gente não tenha, nosso ponto é não ter aglomeração dentro das nossas lojas. Isso é um ponto muito importante. A gente, como vocês sabem, atividade essencial, ou seja, nós temos um papel importante de abastecer a população em alimentos e a gente não pode parar. Então, realmente, os nossos colaboradores têm, começando com eles, têm hoje EPIs adequados, máscaras, tomada de temperatura sistemática todo dia, tem luvas, tem uma série de processos que eles têm que acompanhar no dia a dia do trabalho deles, que não é fácil, porque isso, num contexto de absenteísmo bastante elevado, de problema de transporte público que complica a ida dos nossos colaboradores dentro das nossas lojas para poder atender as populações. Então, eu diria que funciona bem, mas não é uma tarefa bastante complicada no dia a dia. Em relação aos consumidores, mesma coisa, a gente está com tomada de temperatura na entrada das lojas, somos os únicos hoje praticamente que fazem isso no Brasil. A gente acha que isso vai provavelmente acontecer no varejo como um todo, pelo menos alimentar. Tem a marcação no chão, por exemplo, para ficar quando tem fila, que tenha espaço entre as pessoas, a questão é evitar a aglomeração. Isso é o ponto realmente bem importante. Então, sim, estamos com um protocolo muito bem elaborado, que, de novo, está evoluindo dentro do tempo, em função da experiência que a gente tem aqui e fora. Então, para mim, nesse momento é isso que eu queria falar sobre realmente o que a gente está fazendo. Ok, continuando, eu acho que o Stefano ele capturou bem essa parte dos protocolos que foram implementados. No nosso caso, o nosso contato com o cliente ele se dá muito via os nossos motoristas de caminhão, né? Então, a gente trabalhou com eles no sentido, primeiro, nós fizemos identificamos os grupos de risco que tinham familiares em risco e pusemos esses motoristas em licença.
Na realidade, demos um kit para cada um deles, constituído de máscara, de higienização, álcool gel, etc. e tal. Os caminhões eles estão sendo higienizados a cada viagem, né? Então a gente aumentou isso, esse cuidado, nas nossas centrais de armazenagem e distribuição, que nós temos 6 grandes centrais no Brasil, distribuídas em 6 estados, porque nós atendemos, todos os meses nós vamos a 5.500 municípios, ou seja, praticamente a todos os municípios do Brasil, pelo menos uma vez por mês. Então, na realidade, além disso, nós temos outras 45 unidades, que são pontos de distribuição, e nesse caso, o que aconteceu é que a gente, então, implementou o protocolo de distanciamento, de higienização, etc., e claro que isso teve um impacto na nossa produtividade, né? Então, hoje a gente é menos produtivo do que era no passado, e isso tem um impacto na cadeia, que é o impacto de você ter um nível de serviço um pouco pior, né? Mas, no caso dos nossos escritórios, os nossos escritórios administrativos, nós hoje operamos com 30% das pessoas, os outros 70% eles estão em teletrabalho, aqueles que são ligados a call center ou televendas, e home office, aqueles que estão desempenhando suas atividades que antes desempenhavam no escritório, estão desempenhando em casa. E temos uma parte substancial dos funcionários também já de férias. Rubens, eu queria complementar uma coisa também. A gente, no frente de caixa, isso é um ponto importante, a gente já instalou o acrílico para proteger o cliente do colaborador e o colaborador do cliente, ou seja, tem uma separação de acrílico que é importante, e que fomos também os primeiros a implementar isso. Agora, praticamente todos os varejistas alimentares têm. Eu só queria falar que a gente está falando aqui das lojas bandeira Carrefour, mas tem todas as lojas Atacadão que têm o mesmo protocolo, ou seja, não é só no Carrefour, é realmente no grupo Carrefour que todas essas iniciativas estão sendo implementadas. Também sobre a sede, o Rubens falou de home office, estamos também, praticamente 100% dos colaboradores da sede estão em home office, e isso é uma nova forma de trabalhar que tem umas consequências, aliás, que a gente está começando a descobrir, de depressão, de problemas familiares, e que a gente tem um aplicativo, a gente colocou no ar um aplicativo para os funcionários que eles podem, num botão, apertar quando tem um problema, pedindo ajuda num determinado momento, e tem psicólogos, tem pessoas para ajudar. Então, é realmente uma forma bem diferente de trabalhar. Faz mais de um mês, como eu falei, que a gente está nessa quarentena. O Brasil, praticamente, estamos presentes em todos os estados, fora alguns casos, e a mesma situação em todos os estados da federação. É interessante. Aí, você estava falando um pouco da questão dos motoristas de caminhão, né, Rubens? Em que momento vocês realmente adotaram e falaram, não, a gente precisa tomar um cuidado, porque eles são, tudo, eu não sei qual a dinâmica aí de vocês, se eles são parceiros de longa data ou existe uma rotatividade? Na realidade, a distribuição, nós temos basicamente 1.000 caminhões, e e os motoristas, eles são motoristas funcionários, né? O que aconteceu, é claro que a gente tem mais motoristas do que caminhões, porque tem que cumprir toda aquela legislação, né? O tempo de trabalho, escala, etc. Mas nós reduzimos, alguns caminhoneiros, eles em função da idade, ou serem de um grupo de risco, ou ter alguém na família no grupo de risco, eles foram colocados em licença. Então, com isso, o que aconteceu foi que a gente opera com um menor número de caminhoneiros, estamos rodando 100% ainda, né? O que acontece é que uma coisa prática
né, com todo esse lockdown, foi que o posto de gasolina estava aberto, a bomba estava aberta, mas, por exemplo, a parte de alimentação não. Então, o nosso caminhoneiro ele precisa comer, né, para poder continuar viajando. Então, uma das coisas que acabou que nós temos 4.000 representantes comerciais distribuídos no Brasil todo. Então, essas pessoas elas acabaram se cotizando, se organizando para poder fornecer alimentação para os nossos motoristas, etc. Então, assim, coisas práticas, né, que só com a coisa acontecendo e desenvolvendo que a gente teve que lidar. Nós monitoramos todos os nossos caminhões, nós temos uma central de monitoramento, todos eles são monitorados, nós sabemos exatamente onde eles estão, em que momento eles estão, se eles estão descarregando, se eles pararam muito tempo num ponto ou não. Então, isso para nós, a gente aumentou isso, porque o que nos preocupa é muito a questão de risco. Né? O Brasil, nós vamos continuar rodando enquanto existir segurança. Eu acredito que nós não chegamos ainda no momento de tornar inseguro. De fato, o número de incidentes de assalto, roubo de carga e tal não aumentou, são poucos ainda. O que nos preocupa é se esse lockdown continuar por muito tempo, se você tiver uma situação em que exista... eu acho que o ser humano, primeiro ele sente um pouco de impotência, depois raiva, e depois ele extravasa a raiva na violência. Então, se isso acontecer, nós chegarmos na violência, depredação e saques e tal, aí nós vamos ter que ver se nós vamos continuar rodando. Mas até agora, nós não temos problema, não temos enfrentado nenhum problema, os caminhões estão entregando, como eu disse, estão indo todas as cidades do Brasil. Cerca de 55% das nossas vendas são em cidades em menos de 100 mil habitantes. Então, você pode imaginar o tamanho da cidade. Tem cidade de 2 mil habitantes, de 3 mil habitantes, no Amazonas. Cidades que ninguém imagina. Então, basicamente é isso. Ô, Stefano, como tem funcionado aí essa parte, então, de recebimento, né? Acho que tem o lado de transporte, como é que vocês estão tratando todo esse lado de recebimento? Porque também deve estar crítico para vocês. Acho que vocês arrumaram de novo, né, a questão do protocolo, né, em como tratar e como receber tudo que está chegando. Só complementando o que o Rubens estava falando sobre a frota nossa é praticamente toda terceirizada, temos uma parte de frota própria no Atacadão, mas o que a gente faz é compartilhando essas boas práticas, ajudando essas empresas de transporte para que elas adotem os mesmos critérios do que a gente, praticamente. Então, tem a questão da higienização, a questão das luvas, a questão das máscaras, que é importante. Sobre a questão de logística, a gente está, como eu falei, né, nós somos presentes em todos os estados da federação. Eu diria para você o seguinte, a logística, antes da crise, já era um problema do Brasil, né? A questão da infraestrutura. Então, teve um questionamento, um determinado momento, em função de decisões de governadores, principalmente no Rio e São Paulo, de fechar as fronteiras dos estados. Não aconteceu, não teve nenhum problema de circulação das mercadorias. Eu diria que isso não é um problema hoje. As questões que a gente tinha antes da crise permanecem, não pioraram nesse momento. Depois, provavelmente, a gente vai falar mais daqui para frente. Então, eu diria para vocês que a mercadoria chega nas lojas, não tem problema nenhum. Na verdade, no CD, depende do Atacadão. O Atacadão é fornecedor ali, entrega diretamente na loja, e no caso do Carrefour, entrega no CD. Nós não temos problema de abastecimento, tanto das lojas, de uma forma geral. O ponto é o seguinte, eu acho que o Rubens fez uma observação boa. A nossa visão Carrefour, eu tenho boas notícias, mas eu tenho más notícias. A nossa visão é que a coisa não vai melhorar nos próximos 60 dias. Você falou que eu participo do comitê de crise do João Dória, do governador Dória, e ontem teve uma reunião. A gente já sabe que a quarentena está praticamente selado, que vai até meados de maio, no melhor dos casos, no estado de São Paulo.
o Witzel, no Rio de Janeiro, já confirmou 30 de abril. Então, a gente sabe que a coisa vai durar durante um bom tempo. E depois a gente pode falar de mais para frente, porque a nossa visão mais para frente é que mesmo se melhorar a situação que a gente já atingiu o pico e melhorar, nós vamos ter, até ter vacina, até antídoto do vírus, nós vamos ter uma situação bastante complicada. A gente entende que boa parte das medidas vão ficar nas lojas, tanto varejista alimentar que não varejista, durante meses, ver um ano ou mais. Então, isso é a nossa visão. O ponto é que realmente a situação endurecendo, o pico acontecendo mais para frente, o Dória está dizendo que vai acontecer, a equipe do Dória está dizendo que, por exemplo, que no estado de São Paulo, que está mais avançado em relação ao resto da federação, deve acontecer em maio. Se acontecer em maio, a gente já tem mais um mês praticamente de quarentena. Isso tem uma consequência na questão de abastecimento de alimentos para as populações mais desfavorecidas, que necessitam mais de comer. A questão é comer. Então, o que pode acontecer é uma crise social forte. A gente tinha 12 milhões de desempregados, provavelmente vamos rapidamente atingir os 30 milhões. Eu acho que o Ben Schimol da XP acertou bastante, porque ele falou isso muito cedo. Já estamos com 20 e alguma coisa, sem falar do setor informal. Ou seja, o que eu quero dizer é que vamos ter uma crise social muito forte. Essa crise social muito forte, que já está acontecendo em certos lugares, tem realmente por consequência uma questão de insegurança, ou seja, de aumento da insegurança. E isso provavelmente quer dizer carga roubada com mais frequência. Também já era um problema antes da crise. Ele não piorou por enquanto, mas a nossa visão é que isso deve piorar nas próximas semanas. Alô? Alô, Stefano. Então, eu concordo plenamente, é isso que nós estamos, na realidade, monitorando. A nossa central de risco monitora isso, porque para nós é muito importante. Então, nesse momento, a gente não vê problema de segurança, não mais do que já existe, ou já existia, né? Nós mapeamos as regiões mais complicadas, então nós temos lá Rio de Janeiro, é extremamente complicado, é uma região que já é difícil, né? Tem algumas regiões ali dentro do Rio que a gente já não se evita, ou tem horários alternativos para atender, o que a gente vê hoje é que não existe desabastecimento, não existe ainda. Na realidade, o que a gente vê é o seguinte, o que aconteceu com a implantação dos protocolos de saúde, as indústrias elas são menos produtivas, primeiro ponto. Segundo ponto, o varejo e a distribuição é extremamente automatizada. Então, os nossos sistemas de ordenamento automático, ou seja, de geração de pedidos automáticos, eles estavam preparados para um nível de vendas que mudou, né? Mudou o nível de vendas e mudou os itens que vendem, as categorias. Com isso, também, nós passamos a ter que fazer ajustes, inclusive intervenção manual, para poder fazer pedidos. Então, isso também atrasa. Então, você tem uma indústria que, na realidade, ela tem, com a aplicação dos protocolos, ela se torna menos produtiva. Você tem o varejo, a distribuição, que ela não pode mais utilizar tanto os sistemas dela, ela tem que interferir naqueles sistemas, não pode se deixar os pedidos saírem automaticamente, né? Porque nós estamos construindo uma nova realidade, que talvez deve ser uma realidade para ficar, né? Com histórico diferente. Então, isso também gasta-se um tempo, né? Então, até se ajustar esses estoques, tanto no distribuidor ou como no varejo, demora um pouco de tempo, né? Então, o que nós experimentamos nesse primeiro momento
de falta de produtos não é decorrente de um desabastecimento, mas sim decorrente de uma ruptura na cadeia de distribuição e produção. É basicamente isso que aconteceu. Nesse momento ainda não existe desabastecimento. Agora, o que o Stefano falou e que é importante ter em mente é que esse lockdown ele continua por muito mais tempo e as medidas se tornem mais restritivas, pode sim haver um problema tanto de segurança, que vai sem problema nenhuma o suprimento, como também de um problema de desabastecimento, que a indústria vai ficar ainda menos produtiva ou vai cessar a produção. Eu ia falar que tem uma pergunta da Giovana. Ela está falando se vocês têm algum plano para esse caso que se prevê que vai haver um pior aumento do roubo de cargas, né? Em algum momento eu caí e acabei voltando, eu perdi aí uma parte da conversa de vocês, mas eu acho que isso foi até um pouco antes de eu cair, Rubens, quando você estava fazendo o comentário, né, de que nada tinha mudado até então, né? Você não tinha... No nosso caso, pode falar, Stefano. Não, só complementando o que você está dizendo sobre o abastecimento. É importante. A gente tem que rever o filme desde que a quarentena começou em São Paulo. O que aconteceu? Quando foi anunciada a quarentena em São Paulo, teve um pânico, de uma forma geral, da população, que foi fazer compra para estocar, pensando a coisa vai piorar, vai faltar alimentos. Isso foi a terceira semana de março. E realmente a venda as lojas eram cheias, tanto atacarejo que lojas de varejista. A APAS, que eu sou vice-presidente, que é a Associação Paulista de Supermercado, nessa semana aumentou a venda na média de alguma coisa em torno de 40%. Então realmente mas isso foi o pânico. Depois, o que aconteceu? Voltou ao normal, porque as pessoas entenderam que, na verdade, não tinha grande risco de desabastecimento. E teve uma campanha, de uma forma geral, tanto dos supermercados que dos governos, para deixar todo mundo mais tranquilo, que não teria desabastecimento. Agora, o que está acontecendo? É o seguinte: desabastecimento não tem, só tem ruptura. Ruptura também é um problema endêmico no Brasil. Por causa da indústria, por causa da falta de infraestrutura, por causa da burocracia. Então, tem uma série de razões que explicam a ruptura. A ruptura, ela já existia antes da crise. Ela aumentou, mas ainda é algo normal. Só, aí, para complementar o que estava dizendo Rubens, essa questão de abastecimento não está em questão nesse momento. Se a crise continuar, e a gente acha que ela vai continuar, nós corremos o risco realmente de ter algumas questões de desabastecimento em si. Por quê? Porque temos uma organização da federação que complica muito a uniformidade das decisões. Sem a federação, que a gente sabe a crise política que nós temos os estados e nós temos os municípios. Para agradar ou para atender as populações, os prefeitos cada vez mais estão tomando decisões absurdas em relação ao varejo alimentar, que é essencial, a gente não pode esquecer. E tem uma outra questão, pior ainda, que é a questão do transporte público, que eu mencionei antes. Muitos municípios estão com praticamente transporte público ou parado ou muito reduzido. Se a gente não tiver como transportar as pessoas que trabalham com a gente, não vamos conseguir abrir as lojas. Então, é isso o ponto. E pensando mais para frente, se tiver mais pessoas contaminadas, provavelmente vai ter nossa mão de obra vai ficar em casa, porque vai ficar mais doente. É a mesma coisa com a indústria. Quem produz, indústria, produtores de frutas, legumes e verduras, vão ter os mesmos problemas. Então, a nossa visão é realmente que, se, de novo, continuar essa crise, se esses fatores que eu estou mencionando vão acontecer,
aí sim a gente pode ter problema de abastecimento. Então, eu acho que vai depender muito de como isso vai ser administrado, de um ponto de vista federal muito complicado. Inclusive, a mudança do ministro da Saúde não ajuda a nossa visão nesse momento, porque é um novo management, uma nova gestão que chega, mais aberta a abrir o comércio. Bom, é isso que a gente tem que considerar. Ok. Pessoal, eu caí de novo, eu estou pedindo ajuda aqui, na verdade, o WhatsApp para receber as perguntas, porque no momento que eu estou lendo aqui, as perguntas não tá entrando. Alguma das perguntas, até então, foi da Giovana, que eu tinha falado com relação ao roubo de cargas. Então, se tem alguma expectativa... No caso de roubo de cargas, no caso nosso, que o que nós somos uma empresa logística, além de ser uma empresa de distribuição, a gente tem um monitoramento em tempo real, o número de roubos de cargas não aumentou, né? As áreas de risco seguem sendo as mesmas, não houve aumento nesse momento. Nós temos um plano de contingência, um plano, eventualmente, que ele fica amarelo e depois vermelho, né? Então, amarelo, a gente toma algumas atitudes de rever rotas, eventualmente, dependendo da carga, ter escolta, e se é vermelho, a gente simplesmente para na realidade, ir para aquela localidade e fazer entregas, né? Mas não chegamos a esse ponto, não existe isso ainda, né? Não existe essa insegurança ou aumento da insegurança, então a gente ainda está no verde, né? Igualmente por aqui. O Rocha está nos perguntando aqui qual o plano de contingência para evitar o desabastecimento. Se vocês têm esse plano de contingência já aí escrito para... veja bem, no nosso caso, especificamente, a gente tem trabalhado muito próximo dos fornecedores, no sentido de entender como é que está a produção dele, e também informando ele como é que está o consumo, como é que estão como é que está, na realidade, o desempenho de venda de cada categoria, porque como eu falei antes, houve uma mudança, né? Porque antes se vendia categorias X, mudou o perfil de categoria que se vende, mudou os volumes vendidos, então a gente tem estado bem próximo até para reorientar a produção, etc. e tal. Agora, lógico, a gente não é produtor, né? Então, no final do dia, a gente distribui. O que a gente consegue fazer, e está na nossa mão, de certa maneira, manter a indústria informada. Agora, fora isso, né, uma opção seria importar, que não existe essa opção, né? Está tudo fechado, porto, né? Nós estamos incomunicados, né? Então, não existe esse plano B. O plano que nós temos hoje, temos executado, é de estar próximos dos fornecedores. E próximos, a gente tem um esquema de recebimento, a gente já tem um agendamento. Esse agendamento, basicamente, todos os dias, a gente olha o agendamento, dando prioridade para produtos que sejam mais perecíveis ou que a demanda esteja mais alta. Mas, além disso, nós monitoramos cerca de 5 mil lojas que nós oferecemos sistemas para essas lojas, sistemas de transferência eletrônica de fundos. Então, a gente consegue monitorar as vendas. Então, a gente consegue também informar quais são os produtos que estão sendo vendidos mais na ponta, etc. e tal. Então, é isso que a gente faz, é o que a gente pode fazer. Do nosso lado é muito parecido. A gente implementou uma célula de crise, na verdade eu lidero essa organização de crise. Temos reuniões operacionais 2 horas por dia. Temos o comitê executivo que tem 2 reuniões de manhã cedo e no final do dia, também meia hora de manhã, 1h30 à tarde. Então, realmente, a gente está... nosso dia a dia é a crise, não tem outra coisa, é a crise. E a questão que você fez, da questão se realmente piorar, como que a gente faz, etc.,
nós estamos também muito próximo dos fornecedores. O que a gente entende é que se realmente a coisa ficar mais complicada, provavelmente a gente a indústria de alimentos vai concentrar a produção em alimentos mais básicos. Eu acho que a gente tem uma sorte de não depender de importações. As nossas importações no Carrefour, somos o primeiro varejista alimentar do Brasil, com 63 bilhões de reais de faturamento. Nós temos menos de 1% de importações. Isso é uma grande vantagem do Brasil. Não precisa de importações para abastecer a população de alimentos, porque todo é produzido aqui. Isso é muito importante. Mas o que a gente entende é que, se realmente piorar, e que é nossa visão, de novo, é um cenário muito provável, que a indústria vai concentrar a produção em alimentos mais básicos. Então, tudo que supérfluo, entre aspas, tenderia a não ser mais produzido, pelo menos durante um tempo. Ok. Tem uma pergunta aqui, só um minutinho, eu vou pegar, porque essa não ficou registrada aqui para mim, do Delmar Brisson. Como redesenhar melhores ofertas e entender os novos comportamentos por crise? Seria focar em uma plataforma de loyalty com leitura de dados dinâmicos, ou seja, investir em ferramentas de tecnologias para ter ofertas mais efetivas? Acho que aí talvez um pouco voltado mais para você, Stefano, essa pergunta. Bom, ofertas, a gente parou de fazer ofertas. Por um motivo simples. Infelizmente, o setor não está alinhado nisso, mas o maior motivo disso é simplesmente evitar aglomeração. Quando se faz oferta pontuais, você aumenta muito a densidade de pessoas nas lojas. Então, isso é uma questão. Para mitigar essa questão, porque realmente a oferta é uma dinâmica muito importante, promoções, é uma dinâmica muito importante de venda no Brasil. Eu não vou dizer a porcentagem que representa, mas realmente de venda vai ser muito importante. O que a gente fez, que eu acho que é uma decisão acertada, a gente, nas marcas próprias, Carrefour, a gente decidiu congelar o preço de 200 referentes durante 60 dias. Esses 60 dias podendo aumentar se for necessário, esse prazo aumentar se for necessário. Então, são referências de produtos mais básicos para poder atender sem impacto no bolso das pessoas essas populações mais carentes. Então, promoções não mais, não quer dizer que a gente não vá retomar isso de uma forma melhor organizada para evitar aglomerações. Páscoa a gente fez, porque era um momento importante, mas com todos os cuidados para evitar aglomerações. A questão é a aglomeração, realmente. Mas, de novo, 200 referências congeladas, sem aumento durante 60 dias. No nosso caso, especificamente, a gente tem, no nosso B2B, ou seja, no nosso venda a cliente pessoa jurídica, a gente tem ainda um programa de fidelidade, que ele está em curso, que a gente premia um cashback, que a gente continua mantendo. As promoções da parte da indústria, elas não existem, é natural, a indústria tirou todas as promoções, então a gente mantém basicamente promoção, que é o nosso cashback de um lado, do outro lado a gente tem também a gente tem promoções para a nossa força de vendas para estimulá-los a seguirem vendendo, a baterem meta daquelas categorias que eventualmente estão vendendo. Nós temos uma rede de supermercados associadas que se chama Smart, que é Supermercados Martins, né? São 550 lojas, são lojas pequenas, lojas até 1.000 metros quadrados de área de venda, supermercados mesmo, de vizinhança. Essa rede de lojas, a gente acabou com as promoções, porque o foco aqui é receber mercadoria, expor mercadoria e vender, né? Então, na realidade, como o Stefano falou muito bem, não faz sentido você também criar aglomeração nas lojas. Só complementando, a gente comunica com os nossos clientes, a gente tem mais ou menos 30 milhões de clientes circulando nas nossas lojas por mês, né? Então, é muita gente. E a gente tem um aplicativo que já tem mais ou menos 15 milhões de consumidores e tem o cartão do banco.
Carrefour. Então, entre os dois, supondo que tem um overlap, temos 8 milhões de cartões ativos, mais 15 milhões, supondo que tem um overlap de 30%, dá ainda uma quantidade de pessoas com quem a gente pode se comunicar que é muito grande, de mais de 15 milhões. Então, realmente bem interessante. Uhum. Uma pergunta que a gente tem aqui do Ricardo Rodrigues, da Ingram Micro. Ele fala o seguinte: somos um distribuidor de tecnologia e fornecemos para os varejistas. Com essa crise, a mobilidade foi reduzida e gostaria de saber como está o volume do e-commerce. Há alguma iniciativa de ampliar o mesmo? Alguma possibilidade de estudo de conexão direta para os pedidos automáticos do varejista para o distribuidor? No nosso caso, especificamente, um fator positivo foi que nós tínhamos, apesar de ser um atacadista, nós tínhamos um canal, um dos nossos canais era o canal digital, que a gente chama digital, que é o e-commerce, B2B, que a gente basicamente já estava em torno de 23% das nossas vendas. Hoje está beirando 30% das vendas, né? Houve uma migração. Na realidade, nós temos os 4 mil representantes comerciais, que o que acontece é que esses representantes comerciais acabaram por estimular a venda via o canal e-commerce, porque era uma maneira de continuar vendendo, né? Continuar atendendo o seu cliente. E de fato, porque eles estavam com problema de restrição de movimentação, ou por ser parte do grupo de risco, ou porque o cliente mesmo não tinha tempo para atendê-los, né? Então, isso é uma coisa. Nós temos também um e-commerce pessoa física, que chama ifácil.com.br. Esse e-commerce está indo muito bem também, ele crescendo, estamos crescendo muito. Na realidade, quando fala conexão com o fornecedor, nós temos uma plataforma de marketplace, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física, para atender os nossos clientes, pessoas jurídicas como pessoa física. Temos em torno de 65, na pessoa jurídica temos 70 sellers já operando, e na pessoa física a gente tem menos, que começou então, a gente tem, respondendo, a gente já tem uma solução de os pedidos migrarem, etc., via o marketplace, e de fato, sem dúvida nenhuma, o canal e-commerce tem sido muito importante nessa crise para nós. Bom, no caso do Grupo Carrefour, temos duas situações, né? Temos o atacarejo, que não estava vendendo diretamente através de um site de e-commerce, e a gente implementou, a gente já tinha esse plano, já fazia tempo, de implementar um site de venda do Atacadão, e já está no ar. Ou seja, essa crise, para nós, ela fez acelerar esse processo. Então, isso já está no ar e está funcionando bem. Na questão do varejo, que é a bandeira Carrefour, realmente o e-commerce alimentar aumentou muito. No mercado se fala de um aumento de 300% mais ou menos da venda de e-commerce alimentar. Eu confirmo que realmente o aumento é muito significativo. Simplesmente porque as pessoas não querem ir na loja com medo e fazem mais pedidos online. Então, eu acho que isso é uma mudança que vai ficar. Eu acho que é uma tendência que vai se ampliar e que não tem volta nisso. Eu acho que a gente está aprendendo novas formas de comprar como consumidor ou de vender como varejista alimentar. Isso é bem interessante. Como vocês sabem, a gente tem uma parceria importante com o Rappi, né? Estamos presentes em mais de 80 localizações. E funciona muito bem, realmente. O cliente faz um pedido e entrega em casa pelo Rappi, ou faz o pedido online e vai retirar no Click and Retire a compra que ele fez do lado da loja. Então, isso realmente é uma tendência, na minha opinião, que vai acelerar. Isso vai acelerar esse processo. Uhum. No nosso caso, como o Stefano estava falando, nós temos três e-commerce, né? O martins.com.br, que é para
pessoa jurídica, que tem também marketplace, temos o ifácil.com.br, que é para pessoa física e tem marketplace, e temos na rede de supermercado, chama smart.com.br, que, como o Stefano falou, a gente cresceu muito também, a entrega, o delivery, né, sem dúvida nenhuma, as pessoas em casa, houve um crescimento substancial. Uhum. Tem até uma pergunta aqui do Adriano Ruffini, que ele fala, né? Acho que tá um pouco alinhado com isso, né? Depois que sairmos da quarentena, o que foi aprendido, né, nesse período que será mantido, né, e o que será mantido no setor de varejo? Já existe algum lessons learned desse processo? Rubens, você quer comentar? Eu acho que a questão da venda online, realmente, isso, sem dúvida, é uma aceleração desse processo. Mas, além disso, eu diria que até nossa forma do dia a dia de trabalhar está mudando. Por exemplo, olha a reunião que a gente está fazendo hoje. Isso é uma coisa que já existia antes da crise. Quem usava isso? Quase ninguém. Então, quando eu vejo hoje que a gente consegue fazer reuniões virtuais o tempo todo, aliás, eu nunca trabalhei tanto, porque não tem mais tempo para tomar café, inclusive. Acho que todos, né? Estou brincando, mas é uma nova forma de trabalhar. Eu acho que a digitalização é um processo que vai acelerar também bastante. A gente já estava nesse move de uma empresa física passando para uma empresa digital. Esse processo só está se acelerando. Então, eu acho que esse conjunto de coisas faz que realmente, com a crise, a gente aprendeu muito e que é irreversível esse processo de digitalização, de trabalhar de uma forma diferente, inclusive o home office. Eu acho que a gente tinha um certo receio como gestores de empresas, como office, do tipo, puxa, se o nosso colaborador fica em casa, ele não vai trabalhar. Estou exagerando, obviamente, porque não é assim, mas de fato a gente está aprendendo que não é isso, e que funciona. Então, provavelmente a gente pode imaginar alguma coisa do tipo a sede menor, com uma rotatividade de pessoas durante a semana, alguns ficam em casa, quando o cara está em casa, o outro está trabalhando na sede, tem como fazer tipo rodízio, que no fundo pode funcionar muito bem. Então, são coisas que a gente está aprendendo, eu acho que a gente está no início dessa nova fase. No nosso caso, dentro de oportunidades, né, a gente trabalhou em 4 frentes depois dessa crise. Uma é proteção e gestão de pessoas, a outra proteção do caixa, a outra manutenção de operações e uma olhando oportunidades. A gente identificou 4 oportunidades. Uma oportunidade é a integração dos canais, então presencial e não presencial, ou seja, o digital integrado com o canal físico. Né? Então, o atendimento físico, que isso, na realidade, a gente era uma coisa que demorava um pouco, estava demorando, e isso hoje é uma realidade. A segunda coisa é a revisão do sortimento. Né? Então, nós estamos revendo o nosso mix de produtos que a gente vende, é uma oportunidade para isso. O terceiro é o e-commerce B2C, que foi, para nós, uma grata surpresa. Tanto o ifácil.com.br como também o smart.com.br. E o que o Stefano falou, que é importante, que a gente chama de simplificação de contatos e de estruturas. É extremamente importante, né? A gente vai ter simplificação nos contatos. Antes a gente era mais formal. Eu acho que é a mesma coisa quando você saiu dos memorandos para o e-mail. É a mesma coisa que está acontecendo agora, dos contatos pessoais para esses contatos que a gente está tendo agora, né? Que não são... são melhores do que não estar presente, mas né, não é a mesma coisa, mas é muito bom, é muito eficiente. E as estruturas, como o Stefano falou bem, nós temos hoje um espaço que ocupava o nosso call center e o nosso televendas, que é um prédio que toma um quarteirão. Está fechado. Tem semanas que está fechado, porque as pessoas estão em teletrabalho, né? Então, ele está fechado. O que não vem à nossa mente é o seguinte: poxa, eu posso implementar, como o Stefano falou, um esquema de rotaling, né? Em que a pessoa ela não precisa todos trabalharem ao mesmo tempo no mesmo lugar,
eu posso ter espaços menores, ou seja, eu posso economizar em custo de espaços. Então, são aprendizados, são oportunidades que a gente está olhando, e sem dúvida nenhuma, a nossa empresa que vai Energia, as nossas empresas vão trabalhar diferentes e vão ser diferentes, uma configuração diferente do que tem hoje, sem dúvida. Acho que essa reflexão todo mundo está fazendo de uma forma ou outra, né? Eu também faço esse mesmo questionamento dentro da minha própria empresa. A gente não tem um prédio administrativo dedicado, a gente está dentro de uma fábrica, né? Então, eu acho que muda um pouco o setup, o contexto, mas mesmo assim as reflexões estão fazendo. E eu acho que muito também de como a gente, é o que você falou, Rubens, de como a gente controla as coisas, né? Eu estou monitorando coisas que eu não monitorava no passado, ou que eu não dava a devida atenção, né? De forma tão dedicada, assim. É interessante ver como a gente muda e abre um pouco aí a mente, né, da gente com essas mudanças todas. Agora eu queria ir para a questão de futuro, né? A gente falou um pouco já um pouco, né, de pós aí, mas a retomada de novo, a gente não tem muita clareza de quando de fato a gente vai ter essa retomada. Vocês estão no mercado que o varejo não parou, né? Então, a volta ou essa retomada, que mudança que vocês enxergam com isso? Vocês estão pensando, mesmo que a retomada, ou mesmo que o lockdown, né, ele deixe de existir, continua tudo tal qual? Vocês vão manter os procedimentos? Em que momento, acho que nos dois casos aí a gente tem lojas, né? Vocês pretendem voltar de fato ativa e como, né? Porque eu entendo, é o que eu estava comentando, se o shopping abre amanhã, vai todo mundo para o shopping? Não, não vai. Né? E eu acho que é a mesma coisa no mercado. Então, como é que vocês percebem isso acontecendo aí ao longo dos próximos meses? Bom, posso começar a responder. A nossa visão é que os protocolos que a gente implementou praticamente vão continuar durante meses. É totalmente ilusório pensar que porque o governador João Dória vai dizer que amanhã não tem mais quarentena, que os protocolos não vão continuar. Porque até encontrar essa vacina, o antídoto desse vírus, ou de um outro, ou de um mutante desse vírus, não vai mudar muita coisa. Esse é o ponto. Então, a nossa visão é que nós vamos ter realmente essas restrições, ou esses protocolos e iniciativas nas lojas, que vão continuar durante meses. Nós estamos olhando já 2021, pensando que provavelmente até meados de 2021 deveremos ter ainda essa mesma forma de trabalhar na loja. Complica porque isso tem um custo, realmente, como o falou, tem um custo adicional enorme. Quando você aumenta a sua venda, porque realmente a atividade essencial, ela é essencial, melhorou em termos de venda, isso é verdade, mas os custos também aumentaram bastante, porque todas essas iniciativas, esse protocolo que a gente implementou, custa fortunas. Esse é o ponto. Então, é a questão. Agora, a questão do lockdown não é exatamente um lockdown tipo França, né, que a gente tem aqui. Eu acho que o governo de São Paulo insiste bastante que a atividade não parou. É verdade, não parou totalmente. Tem coisa funcionando, tem indústria produzindo, mas a questão é como nós, atividade essencial, é isso que a gente, inclusive, está fazendo, como que a gente pode ajudar de uma forma clara, com o que a gente já fez com a nossa atividade, nas nossas lojas, como é que a gente pode ajudar o setor de comércio, que não é essencial, para reabrir de uma forma organizada e segura, tanto para o colaborador que para o cliente. Então, a gente entende que nosso papel também como líder do varejo alimentar é ajudar o comércio de uma forma geral e reabrir, mas com realmente protocolo muito claro, rígido, para que não seja uma catástrofe econômica. Isso é o ponto. Então, é sempre a questão do governo federal, é a questão, por exemplo, do Estado de São Paulo.
E o Estado de São Paulo não está fechado a reabrir, mas tem que reabrir a parte do comércio com algumas medidas que essas vão perdurar sim. Isso é a nossa visão. Complementando o que o Stefan acabou de falar, eu concordo plenamente essa questão dos protocolos, a abertura, esses protocolos de saúde, eles vão continuar, eu acredito que vão ser meio que incorporados ao nosso dia a dia. No tocante à abertura, no tocante ao varejo, no nosso caso a gente tem uma grande parte dos nossos clientes são varejistas alimentares, portanto enquadrados como essenciais, e uma parte importante não alimentar. E esses, principalmente lojas de informáticas, lojas de eletroeletrônicos, esses estão sofrendo muito, porque as lojas estão fechadas, né? O processo de abertura disso, ele vai ser gradual, vai ser eu acho que eles já estão trabalhando nisso, eles sabem que não vai ser inevitável, controle de acesso, limitar o número de pessoas que entram, equipamentos de proteção para os atendentes, distanciamento, tudo isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser observado. Vai ser aos poucos essa abertura, né? Então, desse aspecto de abertura também a gente acha isso, não tenha dúvida, né? Agora, o que nos preocupa, e é isso que a gente está olhando, é o seguinte, como nós, como empresas, ou o que vai ser o novo consumo, né? A gente acha que, num primeiro momento, o consumo, nós vamos emergir uma empresa muito mais vendedora de alimentos do que não alimentos, isso é um fato, né? Segundo, já existe uma pressão de aumento de preço em produtos não alimentares em função do câmbio de 15, 20 e poucos %, o que é também horroroso, porque se você imagina que o cara já não está vendendo e ainda vai aumentar o preço com um período desse que as pessoas tiveram a sua renda agredida, né? Eu acho que vai ser dificilmente, não alimentos vai sofrer muito por um tempo. Então, eu não sei que tempo, mas o que a gente está procurando antecipar é justamente que tipo de empresa nós vamos sair e qual vai ser a oferta que nós vamos ter. A gente acredita mais em alimentos, menos em não alimentos. A gente acha que não alimentos vai sofrer muito e logo depois da abertura a gente tem uma guerra de preços que destrói margem. Então, assim, nós não acreditamos que não alimentos, o setor vai sofrer muito e não vai sofrer e não vai deixar de sofrer depois de abrir as lojas. Ele tem algumas questões que vão existir aí em 2020 e 2021. Essa é a nossa visão. Tem uma pergunta da Maria Eduarda Clementino aqui, e aí eu acho que de certa forma está alinhado até, né, a gente está falando, o Stefan estava comentando a respeito dos custos, né, que na verdade, além de tudo, né, a gente está tendo custos em manter todo esse protocolo aí de segurança e tudo mais dentro dos supermercados. E aí, com essas despesas adicionais, acho que muitas das empresas elas estão revendo, né, seus investimentos. E a pergunta da Maria Eduarda é justamente como é que essa crise está alterando as decisões de investimentos. Ela colocou em tecnologia, mas na verdade eu até queria escutar por curiosidade aí também em geral, porque eu pego a minha empresa, por exemplo, ela está seguindo também o caminho de rever os investimentos que estavam previstos, pelo menos para os próximos 2 anos aqui no Brasil, e eu acho que não tem sido diferente aí no caso de vocês. Então, se vocês puderem falar um pouco a respeito disso também. Sim, é o seguinte, eu acho que o nervo da guerra nesse momento é caixa, né? Sim, quem tem exato. Caixa atravessa bem o melhor, eu não sei se é a palavra correta, mas pelo menos melhor a crise. Sim. Então, revisão de investimentos, as empresas estão, de uma forma geral, estão olhando redução corte de OPEX e revisão do plano de investimentos. Isso é inevitável. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente quando vai acabar a crise, a gente não tem noção disso. Quando tem uma crise financeira, a gente sabe que, bom, vai ter um ano perdido, mas nada, alguns meses. Aqui a gente não sabe. Isso é a questão. Então, realmente isso acontece nas empresas. Sou também presidente da Câmara Franco-Brasileira, é uma das questões que a gente tem. Então, eu vejo que as empresas estão
realmente revisando essas questões tanto de OPEX, para cortar OPEX, né, despesas, custos, e revisitando a questão dos investimentos, sem dúvida. Mas eu acho que o ponto positivo que eu queria dizer é o seguinte: nós, por exemplo, do Carrefour, estamos nesse país faz 45 anos, certo? Então, a gente já passou, e vocês sabem muito melhor do que eu, por inúmeras crises, certo? Então, eu diria que o brasileiro, o empresário brasileiro, aprendeu e sabe fazer isso melhor do que ninguém. Eu, como franco-brasileiro, eu falo isso tranquilamente, não sabe como ninguém liderar com crise, certo? Então, quando a gente olha esse país, e a visão do Carrefour é essa, 200 milhões de habitantes, um mercado... Quais são os países que têm 200 milhões de habitantes no mundo? Praticamente tem 5, 6, se não me engano. Então, é um mercado muito importante. É um mercado que vai sofrer, a gente sabe disso por causa dessa crise. Mas a gente olha sempre o longo prazo. Se a gente, como empresa francesa, tivesse olhado ao longo desses 40 últimos anos, o curto prazo, a gente já teria saído do Brasil. O Brasil, para nós, é importante. É o segundo mercado depois da França. E os investimentos, sem dúvida, se eles vão ser revisitados, não muda o rumo da gente nesse país. A gente acredita nesse país. No nosso caso, nós não temos nem a opção de sair do Brasil, porque é uma empresa brasileira. Foi fundada há 66 anos e, como o Stefano falou, a gente passou por todo tipo de crise, né? Eu, pessoalmente, parte dessas crises eu passei no Carrefour, quando eu trabalhei lá. Na realidade, é o seguinte, o que a gente vê é que, de fato, o que o Stefano falou é o correto. Esse momento é o momento de preservar a caixa. Fazer investimentos não é adequado e o que nós fizemos foi, todos os projetos em curso a gente suspendeu, né? A gente só manteve alguns projetos que já estavam no fim, então você já tinha feito o investimento, parte do investimento financeiro já tinha sido feito, então a gente está concluindo. As substituições de caminhões a gente parou por hora, então nós tínhamos que renovar a frota, 170 caminhões nós não estamos comprando, de repente talvez em 2021. E também a questão de revisão, nós tínhamos alguns dos nossos CDs que nós tínhamos que fazer reparos ou fazer reformas, também cancelamos. Não é momento, né? Não é adequado, você tem que olhar o seu caixa, e o que o Stefano falou é completamente verdade, nós estamos navegando num mar incerto, a incerteza é o que está nos acompanhando agora, e se tem alguma coisa que não combina com incerteza é investimento, né? Isso. Mas, gente, só para ilustrar o que eu estou falando, eu passei ontem em São Paulo, eu estava andando de carro. Quando eu vejo obras de ciclovias, nesse momento, na cidade de São Paulo, me revolta. Vamos ter 30 milhões de pessoas que não sabem como vão comer à noite, e a gente vê uma prefeitura, eu não faço política, isso jamais, mas uma prefeitura fazer uma ciclovia nesse momento, eu acho absurdo. Não é um comportamento, então, tem eleições daqui a pouco, a gente sabe disso, mas não é o comportamento do empresário. Isso é exatamente o contrário que a gente faz. É um comentário que eu estou fazendo. Sim, sim. Tem a Rosângela está fazendo um questionamento aqui, ela disse que não pegou desde o início, né, mas eu acho que a gente não citou isso, né? Como é que estão as negociações de compras, preços e prazos de pagamento com os fornecedores, né? Se eles estão concedendo condições mais flexíveis, ou se tem percebido piora nas negociações, impactando no capital de giro negativo. E ela também queria falar sobre as práticas de vendas para os varejistas. Então, se vocês puderem comentar. No nosso caso, que a gente vende para varejistas, na realidade, o que é varejista alimentar, nós não mexemos nos limites de crédito, nos prazos, nas condições de pagamento.
No que é varejista não alimentar, a gente olhou, mapeou por região, a gente dá crédito para os nossos clientes, crédito direto. Nós temos também um braço financeiro, que é um banco do Banco Triângulo, que também dá crédito para os nossos clientes, mas nós damos o crédito mercantil, né? Então, a gente tem uma série de condições, mantivemos para o varejista alimentar. Para o varejista não alimentar, a gente olhou caso a caso, por exemplo, material de construção, que é uma varejista de material de construção, que é cliente nosso, em maior parte dos estados e cidades, eles voltaram a ser considerados essenciais, então nós voltamos a vender para eles. Para os demais, a gente está tratando caso a caso. Teve alguns casos que nós tivemos que conceder postergação, né? A gente não fez isso de maneira automática, nós desenhamos uma política, estabelecemos uma data, né, de corte também, que nós aceitamos, a partir de quando a gente aceitaria isso, né, porque tem que ver com o fato em si, né? Então, do lado do cliente foi isso. Do lado do fornecedor, nós trabalhamos, o Martins tem um histórico de trabalhar em parceria com os fornecedores. O que nós fizemos foi, começamos a monitorar vendas e estoque. À medida que vende, eu pago. Ou seja, o que eu não consigo vender, eu tenho duas possibilidades. Ou eu devolvo a mercadoria ou eu pago na medida que eu vender. Se eu não tenho para quem vender, né, se as lojas estão fechadas, então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, tem que segregar. Nós temos os fornecedores, principalmente de não alimentos, em que houve uma interrupção de faturamento para os nossos clientes, então nós passamos a negociar com eles. Todos estão sendo estão entendendo a situação, porque não é um problema nosso, mas é um problema de todo o setor, né? No caso de alimentos, não tem problema, a gente segue trabalhando com eles e nos prazos normais. Não houve mudança de prazo para menos. O prazo que houver mais é negociado entre as partes em função do momento, né? Mas principalmente nos fornecedores não alimentos, eletroeletrônicos, informática, telefonia, basicamente isso. Bom, no nosso caso, tem realmente teve algumas situações de abuso de aumento de preço, certo? Eu vou falar de leite, vou falar de frutos, legumes, verduras. É sempre difícil avaliar frutos, legumes, verduras, porque depende também do tempo, chuva, sol, do clima. Então, mas de fato teve alguns abusos, produtos feitos com leite, claramente. A gente entende que o diálogo é importante nesse momento, porque somos parceiros, na verdade. A indústria é parceira, os seus fornecedores, de uma certa forma, são parceiros. Então, a gente tenta dialogar com eles, ou diretamente, que quando realmente é um setor que abusou através de associações de classe, e funcionou muito bem. Nesses casos que eu citei, funcionou muito bem. O ponto é que a gente não pode esquecer uma coisa. A gente falou que nós não dependemos de importações na questão de alimentos, porque são fabricados aqui. Mas não quer dizer que não tenha componentes que a gente use em produtos feitos aqui, de alimentos. E isso é uma das razões de aumento de preço. Ou seja, o dólar estava antes da crise 13,60, 13,50, passou a 5, eu não acompanhei ontem, mas 5,20. Não tem como ter um impacto mecânico. Então, a questão é qual é esse impacto, mas tem. Então, analisar isso, entender isso, ver o que a gente pode não repassar, passar, é um pouco a dificuldade. E a questão dos prazos, eu diria que depende, cada situação é uma situação em função da parceria que a gente tem com esse fornecedor. Mas, de uma forma geral, eu diria que aumento de preços teve, abusos teve, mas está hoje mais sob controle. A pressão do dólar é muito forte, isso sem dúvida. Eu tenho mais um par de perguntas aqui, uma do Carlos Bifuco perguntando quais os pontos de atenção dos CFOs nessa crise, mas eu acho que de certa forma a gente abordou aí, né, alguns aspectos ao longo dessa conversa. Caixa. Exato, caixa.
não tem jeito, né? E realmente tomar atenção com os nossos estoques, entender a cadeia, como é que ela está, né? Porque, na verdade, impacta a todos. Uma outra pergunta que me veio aqui é se o Comitê de Crise de São Paulo está trabalhando no protocolo de saída da quarentena. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, Stefan. Sim, meu entendimento do que eu vejo lá no comitê, a resposta é sim, mas eu acho que a questão de saúde das pessoas, por enquanto, no estado de São Paulo, é mais forte do que a questão econômica. Não quer dizer, e o governador sempre tem um cuidado muito grande de dizer, aqui não tem lockdown, é um isolamento não completo, atividades funcionam, indústria funciona. Então, eu acho que sim, mas a questão, eu acho que até, do meu entendimento, até atingir esse pico, que deve, de novo, acontecer na visão do governo de São Paulo em maio, eu acho difícil, o governador foi relativamente claro, flexibilizar. Ok. Pessoal, a gente faltam ainda 15 minutinhos aí. Se vocês puderem só, acho que não tem mais alguma pergunta. As perguntas foram vindo aí ao longo do bate-papo. Se alguém quiser ainda fazer alguma, fique à vontade. Mas aí eu também já queria começar a trazer para... tem mais uma pessoa aqui, ó. Marcos Paiva, eu não recebi essa pergunta. Deixa eu achar aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa, Marcos. A pergunta é a seguinte: vocês acham que a relação entre fornecedores e varejistas evoluirá para uma relação de maior parceria? Bom, eu quase respondi, né? Na minha opinião, sim. O varejista alimentar, o Rubens sabe bem disso, porque ele vem de uma época que era mais selvagem. A relação do varejista... Gostou, né? Gostei. A relação do fornecedor com o varejista era muito difícil. Eu acho que ao longo do tempo, dessa última, eu diria, essas 2 últimas décadas, mudou muito. E cada vez mais é parceria, me parece. No caso do Carrefour, sem dúvida, tenho certeza absoluta. Não quer dizer que não tenha caso que foge dessa linha. Mas, de uma forma geral, é cada vez mais parceria. Essa crise, ela só... faz o relacionamento entre o fornecedor e o varejista cada vez mais entrosado, cada vez melhor. Porque eles têm que encontrar soluções juntos. Sim, exato. Eu concordo com o que o Stefan falou. A gente sempre teve uma relação de parceria. Nós entendemos sempre que somos uma extensão da indústria, né? A gente ajuda a indústria a chegar aos varejistas, né? Ou, no nosso caso, no e-commerce ou na nossa rede de supermercados, a gente lida a gente lida também com a indústria, e a gente também é uma extensão, a gente expõe os produtos deles, etc. e tal, distribui, coloca no cliente, porque a responsabilidade da indústria termina quando está, de fato, o produto no cliente, na mão dele, né? Não adianta, não é só para... Não adianta ficar estocado comigo, né? Tem que rodar. Então, acho que essa questão eu acho que nós tínhamos já uma discussão em alto nível, ela continua. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós estamos aprendendo, é um aprendizado essa crise, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado. A gente nunca passou por isso antes. A gente passou por outras crises, mas como essa, nunca. Então, eu acho que o diálogo, e isso é o que a gente tem buscado manter. O mais importante numa relação, seja pessoal ou profissional, é manter a comunicação, manter o diálogo, tentar construir solução juntas, né? E é isso que a gente tem buscado fazer. Números abertos, planilha aberta, né? Vamos construir uma solução juntos. Não tem solução fechada. Basicamente é assim que a gente tem trabalhado. Eu acho que isso vai ser positivo, né? Porque toda relação ela se fortalece ou se estremece depois de uma crise, né? A gente acredita mais, a gente é otimista, a gente acredita que a relação ela vai se fortalecer, né? Exato.
Mais uma pergunta aqui do Bruno, questionando como vocês estão tratando a parte tributária, né, se existe algum caixa a ser realizado com pente fino aplicando tecnologia de análise de dados nos recolhimentos nos últimos 5 anos. Isso é uma coisa que a gente faz de maneira recorrente. Não é um item da agenda que a gente está assim tão olhando nesse momento, né? É uma coisa que a gente faz de maneira recorrente, mas agora, especificamente em função da crise, a gente dá mais atenção a isso? Não. O que a gente tem olhado são as portarias que saem, a legislação aplicada, isso a gente tem olhado. E o que é possível aproveitar, a gente também olha com carinho, porque também é o seguinte, sempre tudo que você recebe tem uma contrapartida. A gente é muito preocupado com as contrapartidas que eu vou ter que dar também, né? Então, a gente avalia, caso a caso. Mas, especificamente, revisões de impostos, esse tipo de coisa, não é uma coisa que a gente está dando mais atenção agora. Não, é uma coisa do cotidiano, do nosso dia a dia, mas não ocupa o nosso tempo agora. Concordo 100% com o Rubens. A gente está olhando realmente medidas provisórias, a questão da medida do provisório relativa ao trabalho, a flexibilidade do trabalho, que eu acho que é um ponto muito positivo. Essa notícia, dizer que nunca teremos demissões, é também difícil afirmar isso. Por enquanto, não está na pauta nossa, pelo menos. A gente contratou ultimamente mais de 5.000 posições pela atividade mais forte que a gente teve e pelo fato de ter algumas pessoas, populações afastadas, como vocês sabem, pela lei, inclusive, mas eu diria que realmente a gente está analisando todo o dispositivo recente, legislativo, que tá no ar. E vamos aproveitar dessas medidas temporárias, mas que ajudam a proteger o caixa da empresa. Sim, exato. Eu acho que é o que todo mundo está fazendo, no fundo, né? Exatamente. Exato. Eu vou fazer a última pergunta antes das considerações finais. A pergunta veio do Fernando Silva: como o varejo está enxergando a oferta de crédito bancário na crise? Se houve diminuição dessa oferta, e se ela está ocorrendo, né? E se as operações de financiamento para salvaguardar o caixa estão sendo viáveis, dado o aumento expressivo do spread? Essa pergunta é capciosa, né? Na realidade é o seguinte, assim, com todo respeito, mas eu estou há muitos anos, isso eu vou falar, eu tenho muito amigo banqueiro, mas numa hora como essa, banqueiro foge, né? Rubens, dá $1 bilhão, mas aumenta o spread de 300%. Não, e é isso aí que aconteceu, o spread aumentou. Nós somos um risco de crédito excelente, mas nós reforçamos as nossas linhas de crédito, nós tomamos crédito para passar por esse momento, e sem dúvida nenhuma nós tomamos crédito muito mais caro do que normal. A gente entende, é o momento, o que vai fazer? A gente tomou esse crédito não para usar, foi só para passar, foi um seguro, então a gente encara como um apólice seguro que eu estou pagando. Mas é lógico, para mim, para nós que somos um risco de crédito bom, não foi tão simples. Imagina para as outras empresas que em momentos como esse, e não é de agora, mas em qualquer situação de crise, é lógico que políticas de créditos normais, elas fazem você retrair. Então, você vai ser muito mais seletivo no crédito que você concede, a quem você concede. E você também vai aumentar o preço porque você não quer correr risco ou quer, né, diluir esse risco. Então, isso acontece, isso é normal. Ou seja, tem escassez de crédito de um lado e o crédito fica mais caro. Isso a gente está convivendo com essa situação. Bom, eu não posso complementar nada em relação ao Rubens, porque eu tinha duas palavras, exatamente essa: escassez e aumento. Ponto. É isso aí. Okay. Inclusive, por exemplo, nós que somos empresa essencial, de atividade essencial, que tá com uma atividade
totalmente funcionando normalmente. Isso está acontecendo? Então, eu imagino, realmente para as empresas menores, de menor porte, deve ser muito mais complicado. Realmente, escassez e com um spread totalmente inviável. Ok. Obrigada. Pessoal, a gente está a 5 minutos aí de finalizar o nosso bate-papo. Considerações gerais aí, só para a gente, ou finais, né, na verdade, para a gente fechar esse webinar de hoje. Então, Stefan, começar por você? Bom, minha conclusão é a seguinte: eu acho que o mundo está mudando, é óbvio, e que nós vamos aprender muito com essa crise. Apesar de ser muito complicado e não ter fim marcado, eu acho que a gente está aprendendo muito em trabalhar de uma forma diferente, com uma visão dos negócios totalmente diferente. A gente revisitou tudo que a gente fazia antes, praticamente, e para revisitar o para mudar. Então, eu estou otimista nesse sentido, que eu acho que é um momento de grande reflexão e que vai ajudar, no fundo, bastante a sociedade a se transformar. A gente estava num ritmo, numa tendência que a gente sentia que tinha coisas que não poderiam ficar durante muito tempo dessa forma. E, finalmente, o que aconteceu é que a gente vai ter essa possibilidade de revisitar e transformar, provavelmente, coisas que a gente não teria feito se não tivesse essa crise. Então, nesse sentido, eu estou muito positivo. Bom, no meu caso, eu acho que tem 4 coisas que eu acho que são importantes nesse momento. Primeiro é serenidade, né? A gente tem que ter serenidade em momentos como esse. Você não tem solução pronta, não tem solução de prateleira, você não vai mudar a situação, não adianta ficar mais nervoso. Tem que ter serenidade, né? A segunda é caixa é rei, mais do que nunca, cash is king, né? Então, não adianta, o que nós precisamos agora nesse momento é preservar o caixa. A terceiro ponto é preparar-se para uma saída que vai ser meio lenta, mas a gente vai sair disso. Então, tem que se preparar, manter seus negócios, pensar, como o Stefano falou, como o consumidor vai mudar, se preparar para isso. Tem que pensar nas oportunidades, não pode só pensar no dia a dia. Já tem que olhar as oportunidades ou enxergar as mudanças como oportunidade. E o último é ter claridade sobre uma coisa: nós não seremos os mesmos, né? O consumo vai ser diferente, a maneira de a gente relacionar vai ser diferente. Então, eu acho que são essas 4 coisas. E eu quero agradecer ao IBEF pela organização do evento. Obrigado por terem me convidado. O IBEF é uma instituição fantástica. O Stefano e eu estamos há muito tempo nisso aí. O Stefano já foi até presidente do IBEF. Então, gente, eu queria também agradecer muito. Eu acho que momentos assim são importantes, compartilhar a experiência. Inclusive, eu fico à disposição se alguém tiver interesse em receber nossas cartilhas, mais informações sobre o que a gente está fazendo. Não é que a gente está fazendo o melhor, não é isso que eu estou dizendo, mas pode ajudar vocês em certas situações e fica à disposição. Muito obrigado a todos, muito obrigado, IBEF. Eu que agradeço a presença aí de vocês, acho que foi um bate-papo muito legal. É o que você falou, Stefano, é compartilhar informação, a gente está aqui para compartilhar, né? Então, muito obrigado a vocês, e eu acho que é isso. Obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. As minhas são muito boas.